Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Na nossa videoaula dessa semana nós vamos falar sobre a fatoração. Mas antes de explicar o que é a fatoração, nós vamos relembrar um assunto da semana passada que foram os números primos. Nós aprendemos na semana passada que os números primos são aqueles números que só possuem dois divisores. São os números que só são divisíveis por um e por ele mesmo. Até deixei os primeiros números primos aqui no cantinho da lousa para a gente sempre olhar e utilizar nos nossos exercícios, certo? Agora, para a gente complementar, os números que não são primos, eles são chamados de números compostos. E todo número composto ele pode ser escrito na forma de um produto de fatores primos. O que quer dizer isso? Eu consigo escrever um número composto na forma de uma multiplicação usando somente os números primos. E esse processo é chamado de fatoração. A fatoração ela é usada dentro da matemática para várias coisas. Ela é uma ferramenta que a gente vai aprender para aplicar dentro de alguns conteúdos. Nós vamos aprender a fatoração hoje e aqui no sexto ano ainda nós vamos aprender uma fatoração que é o MMC, o mínimo múltiplo comum. Essas duas são as primeiros conteúdos que nós vamos trabalhar utilizando a fatoração. Só que mais para frente vocês vão mexer com outro, certo? Vamos lá. Vou começar com um exemplo para mostrar para vocês o que é a fatoração e como a gente resolve. Escolhi para a gente começar o número 60. Número 60 é um número composto, ou seja, ele é um número que tem mais de dois divisores. Então, eu consigo escrever o número 60 na forma de um produto usando somente os números primos. Então, vamos lá. Como que eu faço isso? Para fatorar, para decompor em fatores primos o 60, eu vou colocar o número 60 aqui e eu vou passar um traço do lado dele. Esse traço ele vai me ajudar a orientar na hora de fatorar o número. Para escrever o 60 na forma de um produto, eu vou utilizar a operação inversa, que é a divisão. Então, eu vou dividir o 60 usando somente os números primos. Então, a ideia é essa. Olha para o número que você quer fatorar, olha para os números primos e você vai dividir esse número utilizando os números primos. O 60, como é um número par, eu posso começar dividindo por 2. Essa é uma dica legal. Quando você está trabalhando com um número par, como o número 2 é o primeiro número primo que a gente tem, a gente pode começar dividindo por 2. Então, vou dividir o 60 por 2. Aqui do lado direito do nosso traço da fatoração, eu vou colocar somente números primos. Só posso colocar número primo do lado de cá. Do lado esquerdo, eu vou colocar o resultado da divisão. 60 dividido por 2 dá 30, ok? Agora eu vou olhar para o número 30. Eu quero continuar dividindo o 30 utilizando os números primos. O 30 ainda é par, eu posso continuar dividindo por 2. 30 dividido por 2 dá 15. Do lado de cá, número primo. Do lado de cá, embaixo, o resultado da divisão. O 15 agora é um número ímpar, então esquece o 2. O que a gente faz? Vai para o próximo número primo. Nosso próximo primo é o 3. O 15 dá para dividir por 3. Então, vou colocar o 3 aqui. 15 dividido por 3 dá 5. O 5, se a gente olhar, é um número primo. E o número primo só é divisível por 1 e por ele mesmo. Como 1 não está lá, vamos colocar ele mesmo. 5 dividido por 5, que dá 1. Olha só, os números primos que apareceram aqui do lado, eles formam o número 60 se a gente escrever esses números como uma multiplicação. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Eu posso dizer que o 60 é igual 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Esse é o 60 escrito na forma de um produto, utilizando somente os números primos. Posso escrever de outra forma ainda, utilizando a potenciação. Como o número 2 repetiu duas vezes, eu posso transformar ele numa base com o expoente 2, porque repetiu duas vezes, vezes o 3, vezes o 5. 3 apareceu uma vez só, se você quiser colocar o expoente 1, não tem problema.
5 apareceu uma vez só também. Se você quiser colocar o expoente 1, não tem problema. Essa é a nossa resposta. Essa é a forma fatorada do número 60. Outra coisinha que eu quero deixar aqui registrado no vídeo com vocês é que a gente vai começar a fazer uma substituição de símbolo, certo? Esse sinalzinho de vezes escrito como um xizinho vai atrapalhar a gente lá na frente quando a gente for começar a trabalhar com equações. Então aqui no sexto ano a gente começa a substituir esse sinal de vezes no formato de xizinho pelo ponto. Então a partir desse conteúdo a gente vai começar a treinar isso. Quando a gente olhar o xizinho da multiplicação, a gente vai escrever esse xizinho como um ponto. Então, a gente vai começar a olhar para esse ponto e identificar aqui uma conta de vezes, uma multiplicação, certo? Então, aqui eu também tenho escrito o número 60 na forma de um produto de fatores primos, 2 elevado ao quadrado vezes o 3 vezes o 5. Só fizemos a troca do xizinho pelo pontinho. Mais uma vez, por que a gente está fazendo isso? Porque esse xizinho, quando a gente for trabalhar com equações, vai atrapalhar a gente. Então, a gente já começa a se acostumar desde o sexto ano a escrever com um pontinho, para quando chegar lá na frente, a gente não tomar um susto, certo? Então, a partir dessa semana, mais um desafio para vocês. A gente vai começar a usar os pontinhos para indicar as multiplicações, ok? Então é isso, pessoal. Separei mais alguns exemplos para resolver com vocês na live. Então, não percam a live dessa semana, muito importante. No material de apoio tem a correção dos exercícios da semana passada e mais alguns exercícios para vocês treinarem essa semana. Muito obrigada por terem assistido e a gente se vê na próxima aula.